Se não fosse escrita, nós não estaríamos lendo os gregos até hoje, né? Então, daí a memória. Daí passa da memória para um meio de produção, que é a fotografia. Daí o cinema. Então, é o meio de produção que sai do corpo. Ou seja, o cérebro humano, ele não pode parar de crescer, é como a vida. Vai tomando todo o espaço disponível. A vida. E o cérebro é a mesma coisa. Ele não pode parar de crescer, porque essa é a característica da vida humana e do ser humano. E não pode continuar crescendo, não podia continuar crescendo na caixa craniana. Quando eu era pequena, na minha geração, não é? Eu lia Tesouro da Juventude. E lá tinha aquelas imagens que assombraram a minha infância. O ser humano com uma cabeça enorme, sem cabelo, sem dente. Porque o cérebro, evidentemente, não pode parar de crescer. Qual é o caminho da inteligência humana? Crescer cada vez mais. Só que a inteligência humana é contraditória. Então, quando eu falei crescer cada vez, o homem vai ficar cada vez melhor. Não, pode ficar até pior. Então, e ela não pode continuar crescendo na caixa craniana. Porque senão a mulher não poderia gestar, não é? Na bacia. A bacia teria que ficar muito grande, ela não poderia andar. Não, mas é um problema biológico. Então, a inteligência humana hoje está crescendo fora do nosso corpo. Já desde a invenção da escrita. Daí da escrita, a multiplicação da escrita, com a era de Gutenberg, você está estudando isso. A multiplicação da escrita, daí o motor elétrico que acelera, as rotatórias, explode o jornal. E agora, veja bem, então, eu falei na entrevista hoje e eu repito agora. Vivemos em tempos incertos, a gente não sabe bem o que vai acontecer, porque nunca se produziu tanto livro. Olha essa FINAC. Você imaginava um lugar de livros? Não é só livro, não é? São os outros apetrechos também. Então, o que é isso aqui? É um arsenal da inteligência. Nunca se produziu tanto livro escrito. Então, eu falo sobre tecnologia digital, mas eu não abandonei. Eu não tenho blog. Mas eu não tenho blog por quê? Porque eu sou tão assediada de coisas que eu tenho que escrever que eu não tenho tempo para um blog. E não acredito ainda que o mundo digital, por enquanto não. Ainda o mundo do livro impresso, de você sentar sossegado, solitário. Solitário não, porque o livro, depois o rádio, a televisão, o cinema, você não tem mais solidão. Então, agora, aí fui longe, né? Mas a tua pergunta, certamente, são grandes. É uma luta. Olha, eu não me lembro o nome dele, mas ele é citado no meu livro, Culturas e Artes do Pós-Humano. As negociações são incríveis. A gente não tem mais vaga ideia. Por isso que eu falei, não é da poder econômico. É uma coisa que um indivíduo que leva a vida, não é longe dessas coisas, não pode sequer sonhar. Mas sim, grandes competições. Só que o interessante nisso tudo, o mais interessante, é que o computador e as redes começaram no exército. E olha a reviravolta.
a reviravolta que o ser humano e o uso social vai fazer. Está pensando em software livre agora. Software livre. Como contraponto a... Não, a gente pensa, não é? Nas possibilidades que se abrem para a comunicação. Crowdsourcing. Quem mais quer fazer alguma pergunta? Fala. Uma pergunta. Voltando ali para o cunho capitalista, você acredita que analisarmos muito bem o comportamento humano ao longo dos anos, se eu tiver um estudo bem aprofundado sobre o homem, através do meu capital, do meu objetivo, eu posso induzi-lo a essa vida digital? Eu acho que sim. Fica mais fácil, né? Você induz, claro que induz. Assim, essa semana eu tenho que escrever uma matéria para uma revista sobre a influência da propaganda sobre a criança e já a semana passada escrevi um prefácio onde eu falo, quer dizer, a publicidade ela influencia, não é apenas o desejo humano, é o pensamento, é o sentimento, é tudo. Então, claro, aparece lá o Google Mais e ele manda para mim mensagens todos os dias no meu e-mail e gente me convidando para entrar no Google Mais. É contagioso, é igual uma epidemia. Então induz, nenhuma dúvida. Mas nesse sentido em que os espaços, as redes comunicacionais, elas estão exigindo textos cada vez menores, linguagens mais coesas, menores, mas até abreviações, né? A gente coloca "tô aqui" com K, e isso esse intermeteza, essa linguagem mais rápida, né? Parece estar transformando a literatura digital, ou isso não é uma realidade? É uma realidade. Walter Benjamin, no começo do século, tem uma frase fantástica: nada, olha, começo do século, que não puder ser condensado resistirá ao nosso tempo. Ele previu o Twitter. Não é? Parece impossível que você consiga escrever alguma coisa que preste em 140 caracteres. E dá. Eu tive o ano passado num evento, num concurso de vídeos em 30 segundos da Claro. E quando me convidaram para falar sobre isto, eu falei, imagina um vídeo em 30 segundos, não vai fazer nada. Impressionante. As narrativas que eles criaram em 30 segundos, maravilhosa. Bom, não substitui o texto mais longo. Não substitui. E como não substitui, o texto mais longo vai se preservar. Como é que você vai ter uma reflexão em 140 caracteres? Não tem. Você vai desenvolver um argumento. Não, eu sou desta, eu penso assim, posso estar errado. O futuro dirá se eu estou errado ou não. Não o presente, mas o futuro dirá. Se uma linguagem não substitui inteiramente a outra, ela vai permanecer. A questão é de que tipo de linguagem que nós estamos falando. O Twitter para que serve? Para essas pessoas que andam, não é? Com o seu celular, porque eu nem preciso ligar meu computador. Eu adoro o desktop, porque tenho lá uma tela enorme, escrevo, vejo minhas letrinhas. Mas é para minha utilidade. Agora, quem anda pelo mundo e gosta de ficar tweetando, não precisa chegar em casa e liga o computador, espera, não é? Por mais rápido que ele fique, mais impaciente a gente fica também, acha que ele está sempre lento, né?
Então, agora, o iPhone, você está lá, enquanto você está fazendo outra coisa. Os jovens hoje conversam com você, têm um diálogo normal e ao mesmo tempo eles estão aqui, ó. Outro dia eu saí, estava lá na Alemanha, e saímos para passear, dar um passeio, os alemães adoram, e a gente entende Heidegger, passear pelos campos, não é? Eles chamam Spazieren gehen, é uma religião, passear. Bom, e a gente saiu com uma artista, ela estava lá fazendo residência em Berlim. Ela seguiu a conversação normal, como se ninguém podia imaginar que ela estava ligada em outras coisas. Ao mesmo tempo que a gente andou uns 15, 20 minutos, ela marcou encontro com 10, 15 pessoas aqui, e conversando normal. Então, é um outro tipo de sistema mental. Agora, uma pessoa da minha idade, evidentemente, não consegue mais. Não. Eu levo um tempão para escrever. Professora, tu viu falar do estudo do neurocirurgião Miguel Nicoleles? Que ele fez uma macaca que chama-se Aurora trabalhar um braço mecânico apenas com a cabeça. Ele separou o corpo da mente. É a primeira vez, ele conseguiu fazer essa divisão. Ele colocou chips nos neurônios que comandam funções específicas e essas funções foram completamente automizadas por essa macaca e ela continuava exercendo outras funções, multitarefas. Não, ele só não separou o corpo da mente, porque algum corpo tem que ter para a mente se materializar. Na realidade, o que ele está demonstrando é o poder da mente, que a gente ainda desconhece.